E eu comecei a comprar e ganhar as coisinhas da minha bebê e colocar dentro de casa. Ele roubou o enxoval da nossa filha. Ele roubou tudo. Tudo, 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 tudo que ela tinha. Ele roubou e foi vender a troco de crack. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história. A minha infância, ela foi muito maravilhosa. Já me emociono já de pensar na infância e no pai que eu tive. Um homem maravilhoso. Eu acho que não existe homem melhor no mundo, não vai existir do que o meu pai. Foi uma infância digna, uma infância maravilhosa. Minha infância foi tudo de bom. Não tive nada, não tenho nada para reclamar da minha infância. Nada, nada da infância, da adolescência, né? Não tenho nada para reclamar, não. Sou eu e mais o meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, e foi na cidade de Cosmópolis, onde eu nasci e me criei lá. Meu pai, ele trabalhava na roça para dar o de comer pra gente, se tivesse que trabalhar. Trabalhava numa multinacional, meu pai trabalhou muito tempo numa multinacional, não deixava faltar nada pra gente. E tudo que eu fazia na minha vida, eu chamava o meu pai. É, tudo era por permissão do meu pai. Ele ia comigo para ver trabalho. Se ele falasse, filha, faz, eu fazia, não faz, não fazia. Eu pescava com meu pai, eu caçava com meu pai. Meu pai me ensinou a mexer com eletricidade, meu pai me ensinou a trocar gás. Hoje eu sou o que sou graças ao meu pai. Meu pai, assim, claro que eu tenho a minha mãe também, né? Em conjunto os dois. Mas o meu pai foi para mim, assim, o meu herói. Foi uma infância muito boa. Eu não me lembro de nada assim que me traumatizasse na infância com meu pai. Eu não tenho assim. Tanto eu quanto meu irmão. Meu pai sempre deu de melhor para nós. Sempre, 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 sempre. Sempre fez, ele sempre tirava dele para dar pra gente, pra família, para todo mundo. Todo mundo sempre adorou meu pai. E eu era muito ligada a ele. Era uma coisa assim, parece de outra vida. Foi ao lado do meu pai, da minha mãe, dos meus primos, brincando na beira de rio. Eu também não tenho nada que reclamar da adolescência. Aprontava muito na escola. Meu pai era chamado para ir lá na escola. Aprontava bastante na escola. Mas eu acho que assim, é uma adolescência normal até eu arrumar o meu primeiro relacionamento, né? Então eu vivi muito. Meu pai era chamado na escola, eu aprontava bastante na escola. Mas eu me dava com todo mundo, me dava bem com os vizinhos, me dava bem com a família, sempre me dei bem com todo mundo. Foi uma infância e uma adolescência muito boa. Eu queria que hoje as minhas filhas vivissem um pouco do que eu vivi. Bem, o primeiro namorado sério foi o pai da minha filha mais velha, que hoje vai fazer 25 anos. Eu tinha 16 e ele estava com 21. Foi meu primeiro relacionamento e eu o conheci numa boate, né, numa discoteca. A gente se conheceu, conversou, acabamos se envolvendo e aí ele foi na minha casa, pediu para os meus pais. Meu pai gostou muito dele, minha mãe também. E a gente começou a namorar, tivemos aliança de namoro, teve aliança de noivado, teve festa de noivado, onde minha família, a família dele. E assim, até então não tinha nada para reclamar dele. Ele era muito trabalhador, atencioso. Ele trabalhava também junto com meu pai, então ele passou a dormir na minha casa. E eu ainda tinha 16 anos, mas eu tinha aquela mente infantilizada, porque meu pai cuidava muito de mim. Então eu parei de chupar chupeta e mamar na mamadeira aos 16 anos de idade. Foi quando eu comecei a namorar ele. E até então eu chupava chupeta e mamava na mamadeira, porque aos 16 anos eu era bem infantilizada ainda. E aí ele começou a dormir na minha casa para trabalhar com meu pai. E aos 19 anos, já com 3 anos de relacionamento com ele, eu engravidei da minha filha mais velha. Até então também um relacionamento normal, engravidei e fiquei a gravidez toda morando com os meus pais. Aí no final da minha gravidez eu tive uma divergência dentro de casa com meu irmão, foi onde o meu ex-marido, meu primeiro ex-marido alugou uma casa e a gente foi morar junto. Aí foi onde eu tive a minha filha mais velha e aí começou tudo.
ele bebia, ele era alcoólatra, ainda é. Ele era alcoólatra, ele bebia, só que pra mim ele só bebia. E aí eu fui morar em uma outra cidade, onde moravam os pais dele, no fundo da casa dos pais dele. E ali começou as traições, inclusive traições homossexuais. E um dia a gente ia viajar para Aparecida do Norte, eu, ele e minha filha de excursão, e ele sumiu. A minha filha foi atrás dele, encontrou ele cheirando cocaína. E ninguém sabia. E foi ela, com 7 anos ela pegou ele cheirando cocaína. Aí ela veio e me contou. Foi onde a gente discutiu, a gente brigou, eu falei em término. Até então eu não sabia das traições homossexuais. E a gente falou em término, tudo, brigamos bastante. E continuou morando na mesma casa, mas pra mim não tinha mais um relacionamento, não tinha mais como ter, não tinha mais confiança. Porque além do alcoolismo também, o uso de drogas. E um certo dia eu estava sentada no sofá, escutei a minha filha com 7 anos de idade gritando, bem, ela estava dormindo, e ela gritou bem, sabe, uma coisa sofrida, meio calada, um grito abafado. Quando eu corri no quarto, ele estava em cima dela na cama com o travesseiro, tentando sufocar a minha filha, a nossa filha, com 7 anos de idade, com o travesseiro. E eu cheguei lá, naquele dia, eu virei uma onça, eu tirei força da onde não tinha. E a gente entrou em luta corporal, e eu tirei ele de cima da minha filha. Eu não queria mais um relacionamento, e outra, ele nunca foi um bom pai. Tipo, a minha filha, tudo que ela tinha, ou era dado por mim, ou era dado pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelo pai dele. Ele nunca foi um pai presente, mesmo morando junto, nunca foi de dar nada pra ela, nunca foi de dar amor, nunca foi de dar carinho. E isso hoje ela tá com 25 anos. Ela fala que o pai dela sou eu. Ela se recorda do dia que ele tentou matar ela. Ele se recorda esse dia. Esse dia pra nós ficou assim na nossa mente. Quando eu me separei dele, ela ainda era menor de idade. Ele nunca deu pensão pra ela. E eu nunca procurei a justiça, porque a gente pode exigir o dinheiro, mas não o amor. Nunca foi um pai presente. E hoje ela não se dá com ele. Ela não gosta. Ele vai na porta da casa dela alcoolizado e ela não atende. Ela não gosta dele. Nós não temos contato com ele. Eu fiz amizade com um rapaz homossexual. E a gente ficou muito amigo. Muito amigo mesmo. E aí um dia eu acho que ele se cansou, né? Eu era bastante amiga dele e me abria muito com ele. E aí ele chegou em mim e falou: Olha, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Seu ex-marido, né? Na época era meu marido. Seu marido, ele te trai com tal pessoa. E isso já tem uns 10 anos que eles têm uma relação homoafetiva. Então, quer dizer, ele vivia comigo e com a minha filha como um homem de família e escondido ele tinha uma relação de anos homoafetiva, que era melhor amigo do meu amigo. Foi aí que eu fiquei sabendo. E quando eu fui falar com ele, ele desmentiu, falou que era mentira, tudo, mas não é mentira. O próprio rapaz me contou. Depois que a gente se separou, o próprio rapaz que mantinha uma relação com ele me contou. Que já fazia muitos anos que eles tinham essa relação. E depois de separados, ele encontrou esse meu amigo e ele chamou esse meu amigo para sair com ele. Falou que daria casa e daria tudo para esse meu amigo ter uma relação homoafetiva com ele. Ó, até o meu marido se mostrar quem era, meu pai o amava como um filho. Quando o meu ex-marido, meu primeiro ex-marido, começou a colocar as garras de fora e mostrar tudo isso, aí meu pai já não aceitava mais. Meu pai me queria perto dele, eu e minha filha, mas é tipo assim, a gente não teve. Até o meu pai, até o falecimento do meu pai, ele não aprontava tanto assim. Então essas coisas, essas descobertas vieram após a morte do meu pai. Eu me envolvi com ele em 1996. Eu me envolvi com ele, eu tinha 16 anos, hoje eu tô com 45. Então foi em 1996. E aí a gente namorou, ficou casado, namorou muitos anos, né? Muito tempo até casar. Em 2000 eu engravidei, foi onde eu fui morar junto com ele. Em 2009 meu pai faleceu.
Então ele mostrou de verdade mesmo as garras dele depois de 2009, depois do falecimento do meu pai. É tudo junto, né? Entre namoro, noivado e morando junto foram 16 anos, 18 anos. Aí eu fui morar na casa da minha mãe, foi quando eu comecei a passar mal. Aí eu fui no médico e descobri que eu tava com um tumor na trompa do lado esquerdo. E quando as pessoas falam assim, tumor, a gente já pensa, vou morrer, né? E aí a minha filha não tinha, só tinha minha mãe e eu, minha mãe já idosa, e ele, que não tinha contato nenhum. E aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Ela não tem contato com ninguém, e se eu vir a morrer? Ela não gosta do pai dela, ela não se dá com o pai dela. Se eu vir a morrer, o que vai ser da minha filha? Foi onde eu engoli tudo, e por amor ela achando, né? A idiotice achando que ele mudaria, voltei com ele para eles poderem ter a ligação de novo, novamente. Aí foi onde novamente eu fui traída. Ele chegava em casa quase todos os dias drogado e alcoolizado, quase todos os dias. Assim, ele só não era agressivo comigo, não vinha pra cima de mim, porque se ele viesse, ele levava. Até então. E aí foi onde eu fiz a cirurgia, e no meio da cirurgia eu descobri que era benigno, que eu não ia morrer. Aí foi onde eu falei, eu não vou morrer, pois então agora vou tirar ele de vez nas nossas vidas. Foi quando eu tirei ele de vez nas nossas vidas. Não quis saber mais, não tive mais contato, nem ligação, não fui na justiça para pedir pensão. Nunca exigi que ele desse nada para minha filha. Nada, 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 nada. Foi só eu e ela. A minha mãe voltou, nós estávamos morando nessa época em Paulínia. Quando eu me separei dele, minha mãe voltou para Cosmópolis e eu comecei a trabalhar no hospital de Paulínia, aluguei uma casa e fui morar sozinha, eu e minha filha. Ele ia quase todos os dias armado na porta da minha casa, com faca, com revólver. E o tempo foi passando e quase todos os dias ele ia lá, fazia o maior inferno, ameaçava. Eu tinha que ficar trancada dentro de casa com a minha filha, eu saía para trabalhar, deixava minha filha com a babá trancada, com medo dele pular lá dentro. E o tempo foi passando e foi passando, eu encontrei uma outra pessoa. Mas não foi um relacionamento, foi uma pessoa que, no momento de carência, eu falei, vou ficar, né? Um peguete, como dizem. Foi um dia ele chegou na porta da minha casa, ele pegou esse rapaz lá, na porta da minha casa, chegando na minha casa. E ele sacou da arma e ameaçou o rapaz. O rapaz saiu correndo, pulou um muro. Aí eu fui e enfrentei ele. Enfrentei, ele falou que ia me matar. Eu falei, pois então você mata. Agora você mata, ou eu vou te matar. Aí foi onde ele saiu da porta da minha casa. Eu liguei para alguns amigos que eu tinha, naquela época. Os meus amigos vieram, andaram pelo bairro, o acharam, o pegaram, bateram nele. E aí ele sumiu da porta da minha casa por um bom tempo. Foi onde eu fui no carnaval. Naquela época, no carnaval com a minha filha. Chegando lá no carnaval, eu encontrei ele lá. E ele me agrediu. Ele me deu um chute nas minhas pernas e me puxou pelo cabelo, falando que eu ia ter que voltar com ele. Naquele momento, mais uma vez, eu tirei força de onde não tinha. No meio do sambódromo, eu comecei a bater nele, e bati muito nele. E aí foi onde as pessoas que estavam ali foram até os guardas municipais e falou, olha, vocês não vão fazer nada? Tá tendo agressão ali. Aí os guardas municipais olhou pra pessoa e falou, não, não é ele que tá batendo. Ele agrediu ela, ela tá apenas se defendendo. Deixa ela bater. Se ele colocar a mão nela, aí a gente vê o que vai fazer. E aí eu bati bastante nele nesse dia. Ele tava alcoolizado. Bati bastante nele. E depois desse dia, no dia seguinte, ele foi em casa buscar umas coisas dele que tava lá e sumiu. Não voltou mais para a porta da minha casa. Aí eu comecei a trabalhar e fui morar, eu e minha filha. E comecei a pagar aluguel e fui viver. Porque, assim, minha adolescência, com os 16 anos, eu me envolvi com ele, né? Então foram 18 anos ali naquele casamento, dormindo e acordando com a mesma pessoa. Minha primeira relação sexual foi com ele. Então foram 18 anos. Aí quando eu me vi livre, eu falei, agora eu vou viver um pouco, né? Aí eu comecei a curtir, ir pra baile, ir pra balada. Minha filha também foi crescendo, ia comigo. E comecei a trabalhar, e viver, e viver, e viver.
foi quando eu conheci o segundo relacionamento e o pior da minha vida. E aí, depois de estar vivendo, eu trabalhava num bar. Eu saí do hospital e fui trabalhar num bar. E aí tinha uma amiga que ia sempre lá comigo. Aí ela conheceu um rapaz da cidade de Agudos, próximo ao Bauru. Aí esse rapaz, que era namorado dela, tinha um amigo, um primo. Falou: olha, você não tem uma amiga para apresentar? Ela já estava combinando de viajar lá para Agudos, né? E aí ela pegou e falou: olha, eu tenho uma amiga que sim. E aí a gente começou a se falar por telefone. Que ele é o pai da minha segunda filha de 7 anos. E a gente começou a falar por telefone, até que um dia a minha amiga falou: amiga, vamos pra lá? Falei: vamos. Peguei férias no trabalho, falei: vamos. E aí a gente viajou pra Agudos. Me ligava sempre, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, falava coisas bonitas, coisas maravilhosas, mandava carta. Assim, era o homem que toda mulher gostaria. Quer dizer, era pra ser o homem bom, né? Mas era tudo invenção. É tudo uma máscara. E aí eu cheguei em Agudos, ele foi me buscar na rodoviária. E a gente ficou junto e aquela noite foi maravilhosa, assim, parecia que eu tava vivendo realmente um sonho. Ele não me contou muito da vida dele, não tinha muito convívio com a família. A gente ficou na casa de uns amigos dele, eu fiquei lá 12 dias. No 12º dia que eu tava lá, a minha prima me ligou que o meu tio tinha falecido, um dos tios mais queridos que eu tinha. E eu peguei pra vir embora e, infelizmente, ele veio junto. E aí ele veio junto comigo pra minha cidade, e eu saí e fui no velório do meu tio, e ele sempre ali do lado, companheiro, parceiro. Até então não tinha nada pra reclamar dele. E aí enterrei o meu tio e fui embora pra minha casa, e eu trabalhava, e ele não. Aí eu saía pra trabalhar, ele ficava em casa, cuidava da casa, porque era novo ali na cidade, não conhecia ninguém. Até então eu achei que era por isso, né? Só que eu tinha 35 anos e ele tinha 19. Então a diferença muito grande de idade. Mas tá bom. Nunca gostei de homem muito mais velho mesmo. Aí eu trabalhando, ele cuidava da casa, tudo bonitinho, legal. E aí foi onde ele começou a não ser mais aquele parceiro ideal. Mas a gente estava há pouco tempo junto. E eu resolvi voltar para minha cidade natal, que é onde minha mãe morava. E aí eu voltei para minha cidade, juntamente com ele e a minha filha. Aluguei uma casa do lado da casa da minha mãe, comecei a trabalhar e tô nessa casa. Morando nessa casa, morando nessa casa. Com 3 meses que a gente estava junto, apenas 3 meses que a gente estava junto, ele foi trabalhar num lugar de tráfico de drogas. E ele foi lá e ele foi preso, com 3 meses só que a gente estava junto. E assim, meu chão caiu, porque ele não tinha se mostrado ser essa pessoa que eu vou contar pra vocês depois. E aí, ele foi preso, fui na delegacia, ele foi transferido para um presídio, e ele ficou preso, e eu desesperada. Eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava em casa de família, trabalhava numa padaria para poder sustentar o aluguel, a casa, a minha filha do meu primeiro casamento, e ele na penitenciária, na cadeia. E eu ia visitar ele todo final de semana. Até então ele só fumava cigarro, eu não sabia que ele tinha outros vícios, ele não bebia. E eu visitei ele durante 1 ano e 8 meses, todos os dias, todos os finais de semana. Às vezes em casa a gente comia ovo e eu levava carne para juntar o dinheiro para levar para ele. Que a maioria das mulheres, aí tá o erro, fazem isso, passa necessidade para poder ajudar o preso, e quando eles saem acontece o que eu vou contar para vocês. E aí foram 1 ano e 8 meses, ele não tinha filho, eu não tinha mais intenção de ter outros filhos. E eu só tinha a minha mais velha. E aí foi onde ele falou: nossa, eu queria um filho. E com ele eu tive o desejo de ter outro filho. Pelo que ele se mostrava ser por mim. Então com ele eu tive o desejo de ter outro filho. E aí a gente foi tentando a cadeia dele todinha. 1 ano e 8 meses. Ficava lá em repouso para poder engravidar.
E aí não acontecia. E no próximo mês de novo não acontecia. Vinha a frustração, porque ele queria um filho e eu também queria dar um filho para ele. Veio a frustração. 1 ano e 8 meses depois, ele saiu da cadeia. Dezembro de 2016. 1 ano e 8 meses. Depois que ele tinha sido preso, ele chegou em casa e aí a gente ficou ali, cantou a liberdade, ficamos ali em casa. Foi onde tinha 15 dias que ele tinha saído da cadeia e eu comecei a me sentir muito mal. Mas eu tava naqueles dias de toda mulher, né? E ele e minha filha falavam, olha, vai fazer um exame de gravidez, que pode ser que você tá grávida. Eu falava, não tô. Tô naqueles dias de toda mulher e só tô com dor de cabeça. E a minha primeira gravidez eu também menstruei normal e sentia muita dor de cabeça. Aí, por desencargo de consciência, com 15 dias que ele tava em casa, eu fui fazer o exame. Só que eu tava menstruando. E fiz o exame de sangue. E aí, na parte da tarde, o exame ficava pronto. Ele falou, você não vai buscar o exame? Eu falei, não vou. Não tô grávida, vai lá você buscar o exame. E ele foi buscar. Quando ele veio gritando, de longe dava pra ouvir. E realmente era positivo. Quase 18 anos após a minha primeira gravidez, eu estava grávida. E aí, o primeiro mês e o segundo mês foi maravilhoso. Ele saiu da cadeia, retornou a trabalhar no tráfico. Aí, com 2 meses de gravidez, foi que eu conheci o verdadeiro inferno. Ele era, no passado, usuário de crack, e eu não sabia. E trabalhando no tráfico, eu grávida de 2 meses, ele voltou a usar crack. A primeira vez que ele me espancou, eu tava grávida de 2 meses. Ele me bateu tanto, 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 que eu não sei como eu não perdi a minha bênção que tava na minha barriga. Ele tacou uma garrafa de Coca-Cola no meu braço, quebrou o meu cotovelo. Eu grávida de 2 meses. E, assim, todo o dinheiro que eu tinha em casa, ele roubava. Todo o dinheiro que eu fazia, ele roubava. Quando eu engravidei da minha filha, eu pesava 152 quilos. Quando eu engravidei da minha mais nova. Eu pesava 152 quilos. Quando ela nasceu, eu tava pesando 80. Porque a comida que eu tinha em casa, ele vendia. Prato, botijão de gás, peça de fogão. Ele ficava fora de casa usando crack 14, 15 dias direto, roubando a vizinhança, roubando a igreja, roubando tudo. Tudo que você pensar, ele roubava. Os vizinhos, ele entrava na casa dos vizinhos para roubar. E quando ele chegava em casa, ele chegava todo sujo, imundo, e eu tenho mania de limpeza. Minha casa sempre foi muito limpinha. E aí ele chegava em casa muito sujo, muito sujo, muito sujo. Ele deitava na minha cama limpa e dormia por 14, 15 horas seguidas. Quando ele acordava na abstinência do crack, é onde ele me espancava. Teve um dia, ele me bateu tanto, 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 que a minha pálpebra, as duas, elas caíram, elas se deslocaram do lugar. E ficou pendurada a minha pálpebra. O meu supercílio todo cortado. No dia seguinte, quem olhava pra mim, apesar que ninguém olhou porque ele não deixava, parecia um urso panda. Eu não conseguia abrir os meus olhos. E após ele bater em mim daquele jeito, grávida, ele me puxou pelos cabelos, me jogou debaixo do chuveiro. E ali eu sangrava muito, muito, muito. E ele falava, me perdoa, a culpa é sua. Você é culpada. Me perdoa. Tudo que eu te faço, a culpa é sua. Você é a única culpada disso tudo. E aí, ele me manteve em cárcere por quase 3 meses. Minha mãe não podia entrar na minha casa. Minha filha não podia entrar na minha casa. Nisso, ele já tinha expulsado a minha filha, que era pré-adolescente. Na época, acho que ela tinha uns 13, 14 anos. Ele expulsou ela da minha casa. Ela se viu obrigada a ir morar com o namorado que ela tinha na época.
Porque eu, como mãe, não tive como apoiar ela porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. E aí ele me manteve trancada dentro de casa e ninguém conseguia entrar. E as pessoas tinham medo de chamar a polícia porque ele era louco, então ninguém ajudava. E aí eu fiquei trancada em cárcere até melhorar o roxo do meu rosto. E eu comecei a comprar e ganhar as coisinhas da minha bebê e colocar dentro de casa. Ele roubou o enxoval da nossa filha. Ele roubou tudo. Tudo, 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 tudo que ela tinha. Ele roubou e foi vender a troco de crack. Tudo que ela tinha. E aí eu não podia sair de casa. Ele saía, comprava o crack dele, voltava, fechava a porta, a janela, colocava cortina com cobertor, fechava tudo. E eu era obrigada a ficar ali, trancada, ao lado dele. E ele fumando crack e aquela fumaça de crack dentro de casa. E eu grávida, não podia reclamar, eu não podia falar nada, eu não podia, aquela sujeira, aquela mundice, ele ficava mexendo em lixo na brisa do crack. E eu não podia varrer, eu não podia catar um lixo, eu não podia fazer nada, 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 nada. Eu tinha animais de estimação e um dia, num belo dia, meu gato sumiu. E eu comecei a procurar esse gato, procurar esse gato, procurar esse gato, e eu não achei. E aí passou, ficou só a gata fêmea. Eu já estava grávida de 5 meses da minha filha. Ele quebrou minha casa toda, toda. O que ele não quebrou, ele roubou e vendeu. O que ele não quebrou, roubou e vendeu, ele colocou fogo. E eu tive que ficar ali inalando e eu tentando apagar e ele me batendo. E aí eu senti falta da gatinha também. Aí eu saí no quintal varrendo aquela quebranceira, aquele monte de vidro na área da minha casa, tudo quebrado, e ele não tava lá. E aí eu comecei a varrer para limpar a sujeira. Do nada eu olhei para cima, no telhado da casa da frente, que eu morava no fundo. Quando eu olhei para cima, eu vi ele, gente, olhando para mim, com uma faca na mão, e minha gata, segurando minha gata pelo pescoço. E ele pegou aquela faca, e eu olhando, e eu gritava não, e ele socava aquela faca no olho da minha gata. E minha gata miava. E quanto mais eu gritava, mais ele enfiava a faca, e ele olhando para mim com um olho. Aquele olho que muitas pessoas, muitas mulheres que sofrem a agressão devem saber como que é esse olhar. E aí ele pegou a gata ensanguentada e jogou em cima de mim. A gata com a faca enfincada no olho e ela pulava, que ela não tinha morrido. Jogou ela em cima de mim. Do nada ele veio, ele tinha matado o meu gato também há dias antes e jogado em cima do telhado da vizinha. E o gato tinha apodrecido. E ele catou aquele gato cheio de bicho e jogou em cima de mim também. E jogou em cima de mim também. Aí falou pra mim assim: não é os seus animais? Pega eles, põe no saco e vai jogar fora. E a gata pulava e eu não conseguia. E eu gritava e eu chorava e falava: não, pelo amor de Deus. Ele falava: vai, demônio. Se você não for, você vai ter o mesmo caminho da sua gata. Você. E ele chamava esse mesmo nome, o anjo que tava na minha barriga. Era só nome feio que ele chamava a criança na minha barriga. Você ia ser. Vou mandar pro inferno junto com essa gata. Aí com muito custo eu peguei a gata. E o gato coloquei no saco, fui e joguei. Eu morava perto de um rio, joguei no rio. Aí fui, voltei pra casa e comecei a limpar tudo, aquele monte de bicho do gato que tava. Nisso a minha mãe chegou. Minha mãe chegou e entrou no corredor que eu morava. E aí ela perguntou: filho, o que que tá acontecendo? Que a mãe não consegue mais te ver, você não vai mais na casa da mãe. E a casa sua tá tudo quebrado, o que que tá acontecendo? Ele pulou de cima do telhado com a faca na mão e correu atrás da minha mãe com a faca. E falou, chamou ela daqueles nomes feios. E falou que se ela não salisse ali da porta, ele ia matar ela, ia matar minha filha mais velha, ia matar a família toda, ia me deixar viva, porque eu tinha que sofrer, ia matar aquele nome feio, ele chamou, que tava na minha barriga assim que nascesse, ia me deixar viva pra mim sofrer tudo o que eu merecia, com a morte da minha família toda. Então hoje, algumas pessoas falam, nossa, mas por que que você ficou com ele? Você poderia ter evitado. Foram 5 anos. Foram 5 anos de luta, 5 anos de sofrimento, tentando sair, eu não conseguia. Ele pulava o muro da casa da minha mãe. Eu ia pra casa da minha mãe, ele pulava o muro da casa da minha mãe. Ele me procurava na casa da minha filha. Ele falava que ia matar todo mundo. Ele ficava vigiando a minha casa 24/48. Ele me batia muito, 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 muito mesmo. E aí,
A minha filha estava em casa comigo, a mais velha, e ele estava lá também. Ele fez nós duas ficar trancada dentro de casa, enquanto isso eu já estava para ter o neném, enquanto ele fumava crack. E aí minha filha nasceu no dia 25 de maio. Eu me lembro como se fosse hoje. Depois de sofrer a gravidez toda dela. Toda, toda, toda. Quando ele descobriu na ultrassom que ela era menina, vocês precisam de ver o que ele fez. Ele me bateu muito, 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 porque ele queria um filho homem. Aí foi muito, muito, muito sofrido mesmo, gente. Vocês não têm ideia do quanto sofrido foi. E aí no 24 de maio, eu resolvi fazer um chá de bebê. Minha filha era para nascer no dia 30. No dia 24, foi um domingo. Eu falei, eu vou fazer o chá de bebê. As pessoas não foram. Não foi ninguém. Por medo dele. As coisinhas que a minha filha tinha, o pouco que tinha sobrado, tava um pouco na casa de uma vizinha, outro pouco na casa de outra vizinha, outro pouco na casa da minha mãe, porque senão ele roubava. E aí eu fiz o chá de bebê para poder ter as coisinhas. E só foi 3 primas minha, a minha filha, uma amiga e minha mãe. Porque as pessoas tinham medo. Ele tinha falado já que se alguém fosse, ele ia matar todo mundo no meu chá de bebê. E aí foi essas pessoas que foram. E eu vi ele saindo de dentro de casa. Eu fiz um chá de bebê na casa da frente. E eu vi ele saindo do fundo com uma mochila nas costas, um pouco antes do chá de bebê. Aí eu subi atrás dele. Não, minto, eu entrei em casa e vi que tava faltando umas cobertas minhas dentro de casa. Aos que me restou. Aí eu fui atrás dele e falei pra ele assim: você pegou as cobertas de dentro de casa, eu não tenho mais nada. E maio é um tempo frio, né? Tá frio. Maio não, é setembro, foi em setembro. E ela vai nascer e eu preciso levar essa coberta pro hospital. Ele tirou um macaco de dentro da bolsa e ele ameaçou de dar um macaco na minha cabeça, no dia 24, no dia do chá de bebê. E voltei pra casa chorando. Aí fiz o chá de bebê com aquelas pessoas que estavam ali. Aí aquelas pessoas, meia dúzia de pessoas foram embora. E eu e minha filha entramos pra dentro de casa. Quando eu comecei a não ficar muito bem, a passar mal. A passar mal, comecei a sentir dores. Aí ele tinha saído pra roubar, pra comprar crack. Aí eu falei pra minha filha assim, ela tava com quase 18 anos. Falei, filha, eu acho que aí vai nascer. E eu não quero que ela nasça com ele aqui dentro de casa. Porque se ele ver que eu tô sentindo dor pra ela nascer, ele vai querer ir atrás de mim no hospital. E eu não quero que ele vá. Eu não quero que ele tire esse momento meu. E aí eu falei, quando vir, e se ele estiver aqui, se vier ultrassom, eu seguro. E aí quando ele sair de casa, você corre e pede pra vizinha chamar a ambulância e a gente vai sem ele. Ela falou, tá bom. Isso eu comecei a sentir a dor, era 6 horas da tarde. E ele ali dentro de casa fumando crack, fumando crack, fumando crack, e a gente trancada dentro de casa. Aquilo vinha a dor, eu segurava na mão da minha filha, eu apertava. E ele, tipo, vinha e entrava dentro do quarto, que eu tava dentro do quarto deitado na cama, olhava pra minha cara e eu, tipo, sorria, sabe, engolindo aquela dor, fingindo que não tava sentindo nada. Quando foi 2 horas da manhã, o crack dele acabou. Aí ele pegou uma bicicleta e saiu pra ir roubar, com certeza, pra comprar mais crack. Foi nessa hora que eu falei, filha, é agora. Eu coloquei a mão na parede e eu dei um grito. Comecei de contração, ela correu na casa da vizinha, chamou a ambulância. A ambulância veio rapidinho e me levou para o hospital. Só que nessa época, na cidade que eu morava, não tinha maternidade. Então me levou até a UPA lá, né? E de lá me levou para Campinas, para ganhar minha filha. Graças a Deus, ele não, nesse dia ele não conseguiu ir. Aí me levaram para Campinas, chegou lá, eu comecei a sentir muita dor. E minha filha não nascia, não nascia, não nascia, não nascia. E eu gritando de dor, e a minha filha mais velha junto comigo. Isso a madrugada inteira, do dia 24 pro dia 25. Quando foi no dia 25, eu fui pra sala de parto. E aí a médica falou que teria que ser fórceps. Porque eu não tava conseguindo colocar minha filha, pelo jeito, parto normal. E aí, enquanto foram pegar a tesoura lá pro fórceps, a médica falou pra mim assim, mais um pouco, força mais um pouco, que ela vai nascer. Eu forcei, aí ela nasceu. E a minha filha mais velha estava na sala comigo, de parto. E aí foi onde a minha filha mais nova nasceu. Tiveram que levar ela para semi-UTI, porque ela estava bem roxinha. Nisso de lá, eu lembro como se fosse hoje, dentro da sala de parto, na cidade de Campinas, gente. São 2 cidades depois da que eu morava.
eu escutei bem longe um grito. Alguém gritando, uma voz de homem gritando. Era ele. Tava fazendo uma hora, não sei. Ele diz ele que foi até de Cosmópolis pra Campinas a pé, de carona, não sei. Todo muito sujo, onde ele tava usando crack. Ele tinha virado igual morador de rua mesmo. Só vinha em casa pra me bater e me roubar. E aí ele ficou bravo porque minha filha assistiu o parto e ele não, por que eu não avisei? E aí autorizaram ele a entrar lá na sala onde estava minha filha e me ver. Aí levaram ele para a sala do centro cirúrgico lá para colocar a roupa cirúrgica para entrar no centro cirúrgico. De vez ele se trocar, colocar a roupa que os médicos mandaram para ele ir ver a filha dele e me ver. Ele entrou no vestiário dos médicos, ele roubou os médicos lá. Bateu carteira, roubou carteira dos médicos, roubou documento dos médicos, roubou tudo que tinha lá dentro, colocou a roupa dele, roubou uma bicicleta, parece que é ali perto do hospital mesmo, e voltou para nossa cidade. Eu não vi ele. E aí, um dia depois que ela tinha nascido, ele chegou lá de novo. Ele chegou lá no hospital de novo e a minha filha estava me acompanhando. E ele queria ficar lá no hospital. E aí não deixaram ele ficar. Foi onde ele me ameaçou. Eu tinha acabado de ganhar ela. Ela estava no bercinho, dormindo. Eu lembro como se fosse hoje. Ela estava no bercinho, dormindo. E ele queria que a minha filha, que ainda era menor de idade, saísse, fosse dormir na rua para ele ficar ali, porque ele estava cansado. Ele fazia várias noites que ele não dormia, ele precisava dormir. Ele queria que eu saísse da cama e que a minha filha saísse do quarto, porque só podia ficar um acompanhante, que ele queria dormir. E aí o segurança veio e fez ele sair. Foi onde ele saiu e ele falou para mim assim, ó, agora você tem segurança, mas quando chegar em casa, você não vai ter segurança. E quando chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer para você. Gente, eu entrei em desespero, de medo de voltar para casa, porque eu sabia o que ia me acontecer. Mas aí eu tinha feito um juramento para minha filha enquanto ela estava na barriga. E eu era gravidez de risco, né, já por causa da idade, mas eu tinha jurado para ela que quando ela nascesse, a partir desse dia, nenhum homem mais iria bater em mim. Nem que eu tivesse que matar ele. Nunca mais eu ia permitir ele encostar um dedo em mim, por ela. E aí ele pegou, o segurança tirou ele do quarto, ele foi embora. No dia seguinte eu recebi alta, fui pegar a ambulância, fui com minhas duas filhas para casa. Quando eu cheguei em casa, toda cheia de ponto, porque teve que cortar embaixo, muito debilitada, na minha geladeira, eu morava num corredor. Do jeito que eu desci da ambulância, eu vi a minha geladeira, era uma geladeira fós-free, bem grandona, tava parada no meio do corredor. Ele tentou, eu tinha pagado mais de 3 mil naquela geladeira. É a única coisa que ainda tinha de valor, porque computador, tudo ele já tinha vendido. Ele pegou a minha geladeira e tinha tentado vender pro vizinho por 100 reais. Só que a geladeira não passou ali no corredor, então ela ficou presa, ninguém entrava, ninguém saía. Ele tinha roubado pano de prato, coxa, tapete. Enquanto eu tava tendo a filha dele no hospital, ele roubou o resto de coisa que eu tinha dentro de casa e vendeu tudo. Quando eu cheguei em casa, não tinha mais nada. Nada, 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 nada dentro de casa. Aí eu cheguei, os vizinhos ajudou a tirar a geladeira, colocar de volta a geladeira embora, pra dentro de casa. Aí minha prima veio visitar minha filha, aí ele chegou. Ele chegou querendo pegar a menina, aí eu falei que ele não ia pegar, que ela tinha acabado de chegar do hospital, né? Ele tava sujo. Aí ele deu um tapa na minha cara. Falou que a filha era dele, que ele tinha todo o direito de pegar a menina no colo. E aí, como eu tava com visita, eu fiquei quieta. E aí ele foi atrás de crack, não se importou muito com a menina que tava ali. Com 4 dias, eu tava com 4 dias de dieta. Tava lavando roupa. Ninguém podia se aproximar da minha casa porque ele não deixava. Era sempre eu ali. E aí eu pedi pra minha filha mais velha que tava ali, eu tava compadecida, ela tava ali. Ela pegou a neném tava com 4 dias. Ela levou pra fora, pra neném tomar um sol. E aí eu fui lavar roupa. Eu tava descalço e o quintal da minha casa tinha piso. E a água tava escorrida assim. Aí foi onde ele veio e colocou uns pratos meus que eu tinha ganhado, umas coisas numa sacola pra levar pra vender. E aí foi onde eu falei pra ele que ele não ia vender. Que já tinha avisado pra ele que ele não ia vender mais nada. E aí ele me bateu. Ele veio pra cima de mim. Eu juntei também pra cima dele. E aí a gente se pegou numa luta corporal violenta.
Só que como eu tava com o pé molhado e tava no sabão lavando roupa, eu escorreguei e caí. Quando eu caí, ele aproveitou. Aí ele começou a chutar a minha cabeça. A minha orelha, isso eu tava com 4 dias de dieta. A minha orelha esquerda, ela deslocou. Saiu fora do lugar, abriu um corte. E a minha cabeça ficou com mais de 10 caroços de tanto chute. Quando eu consegui levantar, eu corri na cozinha, eu peguei 2 facas. Aí eu corri atrás dele, eu falei que a partir do dia que ela nascesse, você não me batia mais. Aí eu saí correndo atrás dele, ele na frente e eu atrás. E eu fui com as 2 facas. E para baixo de onde eu morava tinha um rio. Ele desceu, entrou no beco e pulou para dentro do rio. E aí quando eu cheguei na beira do rio, eu ia matar ele ali. Eu só não pulei para dentro do rio porque tinha acabado de ganhar nenê, o rio era contaminado, o esgoto corria ali. Aí eu falei, ele escapou, porque como que eu vou entrar ali e me contaminar? Quando eu olhei para baixo com as 2 facas na mão, ele atravessando o rio, quando eu olhei para baixo era só sangue que descia. Não ficou um ponto meu no lugar. Estourou tudo, infeccionou tudo. E aí ele pegou e ficou no meio do mato, escondido. E aí vem uns amigos meus. E aí os meus amigos falaram que não ia mais permitir que ele me batesse. Porque nesse dia minha filha com a bebê no colo, quando viu correndo atrás dele, ela saiu correndo com a recém-nascida no colo e foi na casa desses meus amigos e falou: ele tá agredindo a minha mãe, ele vai matar a minha mãe. E aí meus amigos veio e falou: olha, ele não vai te bater mais, a gente não vai permitir. E foi a primeira vez que eu consegui correr atrás de alguém. Minha filha ainda não foi, nem foi eu, que eu tinha medo do que ele pudesse fazer, então eu nunca contava pra ninguém. Eu ficava ali eu mesmo sofrendo e ele ameaçava todo mundo. Aí os meus amigos entraram no meio do mato e conseguiram achar ele lá. Bateram nele bastante. E aí ele se machucou, ele ficou machucado. Quando ele chegou em casa, ele me pegou dormindo. Ele me bateu muito, 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 muito. Me tirou da cama na pancada. E aí eu falei pra ele, olha, eu não quero mais. Chega, eu não quero mais. Aí foi onde ele falou, olha, você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém, porque eu vou te matar. Mas antes eu vou matar esse, falou um nome feio da nossa neném, vou matar sua outra filha, vou matar sua mãe, vou matar sua família inteira. Você sabe que eu sou capaz disso. Aí foi onde, toda madrugada, eu orava muito, sabe? Eu pegava a Bíblia, eu pedia muito pra Deus. Eu cheguei a pedir a morte dele. Mas parece que quanto mais eu pedia pra ele morrer, mais vida ele tinha. Eu trancava o portão na madrugada e ia orar toda madrugada. Quando eu pensava que eu tava livre dele, ele vinha pelo telhado da casa da vizinha. Metia o pé na porta, entrava e me batia. Aí um dia eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu não acho justo eu tá passando por tudo isso. E eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa. Porque não é justo, eu sou sua filha, eu não faço nada de errado, tem esse anjo que tá aqui, e ele sempre se dá bem e a gente tem que passar mal. Será que eu vou ter que chegar ao ponto de tirar a minha vida e tirar a vida desse anjo pra gente parar de sofrer? Porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Aí foi onde um amigo dele se acidentou, machucou a perna no acidente de moto, e ele aproveitou que o cara estava no hospital com a esposa. Ele entrou na casa desse rapaz, ele roubou tudo de valor que o rapaz tinha. Era amigo dele, vizinho nosso. E ele entrou e roubou tudo que esse rapaz tinha. Nessa dele roubar tudo que o rapaz tinha, ele fugiu da casa do rapaz. E na rua tinha uma câmera que filmava tudo. E a câmera pegou ele descendo com a televisão do rapaz na mão. E aí no dia seguinte, foram atrás, né? Viram que a filmagem, que ele tinha roubado tudo. E aí ele foi e vendeu para umas pessoas e falou que não era roubo dali da região, não podia roubar os vizinhos ali, falou que não era. Por fim, ele acabou vendendo para umas pessoas barra pesada. Essas pessoas quiseram matar ele. E é onde eu que assim, Deus faz tudo perfeito. Porque na cidade que a gente morava, ele não podia mais ficar. E aí foi onde eu falei, é agora. Ele foi embora para Campinas. E lá em Campinas, ele me ligou e eu falei para ele, olha, não dá mais. Eu não quero mais. E aproveitando que ele não podia voltar para nossa cidade, porque ele estava jurado de morte na nossa cidade. E aí eu falei, eu não quero mais. Isso foi em 2020. Eu não quero mais, não quero mais. E aí ele foi aprontar na cidade foi virar morador de rua. Foi aprontar na cidade de Campinas, foi onde ele cometeu um delito lá, roubando um celular de uma adolescente. E ele foi preso.
pela primeira vez em 2020. Ele foi preso e ele ficou preso. Em 2020, ele foi preso. E aí eu voltei a viver. Claro, com medo, né? Fiquei com medo, mas eu sabia que ali onde eu estava segura, porque as pessoas ali queriam matar ele. Ele tinha feito coisa errada. Então eu estava segura, porque se ele viesse, ele ia morrer. Mas por outro lado eu pensava, mas ele não se importa em morrer. E se ele vinha, ele falava que a última coisa, nem que fosse a última coisa que ele fizesse no mundo seria a minha morte. Então, ele não. E aí eu fui viver. Fui viver, cuidar da minha filha, pagar meu aluguel, trabalhar, ajudar minha outra filha, que engravidou um ano depois de mim. Ela teve meu neto. E a gente foi vivendo, e fui viver, e fui viver, e fui viver. E aí um dia eu recebi uma ligação. Era ele. Que ele tinha ganhado o semiaberto e que ele estava na rodoviária da minha cidade porque ele queria ver a filha dele. Ela já estava com 2 anos, já estava bem crescida e ela não o reconhece. E aí eu levei ela até fiz essa burrada, levei ele até a rodoviária, ela até a rodoviária para ele ver e ele falava que ele estava com uma tornozeleira eletrônica e que o endereço que ele tinha era o da casa da minha mãe. E aí eu fui pra ele, não, na casa da minha mãe você não vai ficar, nós não estamos mais juntos. E eu tô com um novo relacionamento. Nem tava, mas eu falei que tava com um novo relacionamento. E aí ele falou assim: como você é louca de falar um negócio desse pra mim? E se eu te matar agora? Se eu te matar agora? E ainda bem que eu tava na rodoviária. E aí eu comecei a gritar. E fui conseguir sair de perto dele, sair dele. E aí não sei se ele voltou pro presídio, provavelmente parece que ele voltou pro presídio, se eu não me engano. E depois disso eu não tive mais contato nenhum com ele. Nenhum assim, porque ele ficou preso, né? Ele só saiu da cadeia em 2022. E eu vim vivendo. Claro que fica tudo. É questão de cicatriz, né? Sangra. Quando eu me lembro, eu me emociono, que nem aqui agora. Mas aí eu fui vivendo, fui vivendo, fui vivendo até 2022. Quando foi em 2022, eu conheci uma pessoa também pela internet. E foi onde eu vim para Ribeirão Preto, para conhecer essa pessoa. Vim eu e minha filha. E aí eu conheci essa pessoa, mas eu não queria relacionamento. A pessoa queria e eu não. Tava vivendo. Aí foi onde eu fiquei na casa de uma amiga e conheci esse meu novo esposo, que eu tô agora. E aí no Facebook, né? Eu tenho o Facebook já há muito tempo. E aí essa pessoa me chamou no Facebook e a gente começou, foram 2 meses conversando pelo Facebook. Até que eu falei, eu queria conhecer novos ares, né? Eu vou para Ribeirão Preto para conhecer essa pessoa. E vim. Fiquei na casa dele, conheci uns amigos dele aqui, onde eu moro hoje. Mas, sabe, não gostei, não bateu a química. E aí foi onde eu falei pra ele, olha, eu fiquei 5 dias na casa dele com a minha filha, falei, eu vou pra casa de uma amiga que eu tinha aqui em Ribeirão Preto e não gostei, já era. Peguei minha mala e saí. E vim pra casa dessa amiga. E eu fiquei na casa dessa amiga, curtindo com ela, a gente recebia amigos na casa dela, cozinhava junto. Sim, foi muito bom ter vindo pra cá. Mas eu deixei tudo lá, deixei minha mãe, meu irmão, a família toda tá lá. Aí foi onde eu tinha 10 dias aqui na casa da minha amiga, eu ia voltar embora pra minha cidade, no final de semana. Após 10 dias aqui, ia ser o final de semana, eu ia voltar embora. Foi onde eu conheci meu atual marido. Meu atual marido. E aí a gente se conheceu. Ele trabalhava no tráfico, meu atual marido. Olha a sina. Era alcoólatra e era usuário de droga. Cocaína. Meu atual esposo. E eu conheci ele aonde? Vendendo droga. Só que assim, na minha cabeça e também na dele, seria uma coisa casual, um pega e não só pega. Eu já tava aqui há 10 dias carente, ele também, não tinha ninguém. E vamos ficar junto, vamos, mas é um pega e não só pega. E a gente foi, ficou junto, conversamos. Eu não quero nada sério. Ele também falou, não quero nada sério. Hoje ele tá com 31 anos, eu tô com 45, ele é bem mais novo que eu. E aí eu não quero nada sério e ele também, não quero nada sério. E a gente ficou junto. E a gente ficou, e ficou de novo, ficou de novo. E tirando o vício,
que ele tinha pra fora do portão, porque dentro de casa ele não usava droga, não bebia, era sempre pra fora do portão, dentro de casa ele sempre respeitou. Tirando isso, que eu já era muito calejada, a gente resolveu morar junto. Na loucura, assim. Aí, vamos morar junto? Com um mês que eu tava com ele, vamos morar junto, vamos morar junto. E aí eu vim morar com ele, e ele é uma pessoa maravilhosa, mas tinha o vício. E foram 5 meses, gente, de sofrimento de novo. Com álcool, com bebida, não teve traição, nada dessas coisas. Com álcool, com droga. E ele sempre tratava eu muito bem e a minha filha melhor ainda. Ele falava pra ela assim, que é filha do meu segundo casamento, que ela não conhece o genitor dela. Ela, se ela vê na rua, ela não sabe quem é. Ele viu ela quando ela era recém-nascida e ele viu ela uma vez com 2 anos e pouco. Hoje ela está com 7 anos. E aí ele falava pra ela, o meu atual esposo, falava pra ela, um dia você vai me chamar de pai. E foi conquistando ela aos poucos. E aí eu entrei em depressão novamente, porque eu passei. Não tinha agressão, ele nunca me agrediu, nunca me falou um palavrão. Não era um homem bom. Mas tinha um excesso com o álcool, excesso com droga, o gasto, né? Tipo, se ele saía para trabalhar, ele ganhava R$ 100, ele trazia para casa 20, 80 era com. E aí foi um dia, já com 5 meses nessa luta, eu tinha emagrecido muito, 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 muito. Tava muito depressiva. Eu fui até a pista. Eu falei, gente, eu não aguento mais. É a minha sina, é meu terceiro casamento, onde a droga, o álcool tá destruindo. Eu não aguento mais, eu vou me matar. E eu fui. Com 5 meses que a gente tava junto. Não pensei nem na minha filha, que tava aqui sem conhecer ninguém. Eu fui pra pista. A pista passa bem aqui perto da minha casa. Pra me jogar debaixo de um caminhão, porque eu não aceitava de novo passar tudo aquilo de novo. Aonde foi que eu errei? Sabe? Aonde foi que eu errei? Por quê? Eu não aguento mais, eu quero pôr um fim na minha vida. Saí daqui, discuti com ele. Saí daqui, sentei na beira da pista, chorei, 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 chorei. Pedi perdão pra minha filha mais velha, em voz baixa. Pedi perdão pra Deus, pra mais nova, pra minha mãe. E falei, agora eu vou, porque eu preciso dar um fim no sofrimento. Eu consegui me livrar de um, com a cadeia, mas eu não consigo entrei de novo nessa luta e eu não sei mais o que eu vou fazer. Então eu prefiro morrer. Aí passou um vizinho meu, me viu ali sentado. Aí veio aqui e falou pra ele. Aí eu tirei o chinelo do pé. Quando eu impulsei pra correr pra debaixo de um caminhão que vinha passando, ele correu, ele chegou. Aí ele grudou na minha mão. Aí ele me puxou, veio me puxando e trouxe pra dentro de casa. Cheguei dentro da minha cozinha, eu desmaiei. De crise, me deu crise de ansiedade. Que eu tenho muita crise de ansiedade. Eu desmaiei. Aí com muito custo eu voltei assim, e naquele dia ele falou assim pra mim: a partir de hoje, pelo nosso amor, pela nossa família, pela nossa filha, a partir de hoje eu não bebo mais. A partir de hoje eu não uso mais droga. E a gente tinha 5 meses e agora a gente já vai fazer 2 anos e 7 meses. Agora em fevereiro fez 2 anos que ele nunca mais bebeu. Ele nunca mais usou droga. Ele não gosta nem de cigarro, ele fuma um paeiro de vez em quando. Hoje o vício do meu esposo é trabalhar. Ele trabalha muito, 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 muito. Ele trabalha registrado, final de semana ele trabalha no buffet. Ele é um pai maravilhoso, maravilhoso para minha filha. Gente, eles têm um amor, assim, uma ligação. É coisa de outra vida a ligação que ele tem com a minha filha. Ela chama ele de pai. Ele busca ela na escola, ele leva ela na escola. Se ele vai no mercado, ela vai junto. É assim, eu acho que, tipo, ele e minha filha é como eu e meu pai. É uma ligação de outra vida, é um amor assim. Tudo é ele, tudo é pra ele. Ela não reconhece o genitor como pai. Ela não sabe o nome do genitor. E ela sabe que ela tem o sobrenome do genitor. Ela pediu pra mim se não tinha como eu conseguir tirar o nome do genitor dela e colocar o do pai dela, que é o meu esposo. E hoje, gente, ele não deixa faltar nada, nada pra nós. Ele é um homem maravilhoso, ele é um homem excelente. Se eu tiver doente, gente, eu não tenho. Eu acho que assim, tudo na vida tem um propósito. O meu ex, que é o genitor da minha filha, ainda tá preso. Sim, porque lá atrás eu pedi pra Deus fazer alguma coisa pra me livrar dele. E eu creio que enquanto ele não estiver preparado, Deus não vai deixar ele sair da cadeia. Porque ele pensa em vingança.
Ele pensa em vir atrás de mim. Em 2022 ele conseguiu o semiaberto, ele saiu e fugiu. E ele conseguiu o meu telefone, eu tive que mudar de telefone. Ele me ligou e falou: eu sei onde você está em Ribeirão Preto. Como ele descobriu, não sei. Você está em Ribeirão Preto e eu vou, para mim chegar aí é rapidinho. E eu vou te matar. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E aí passou, hoje a gente está em 2025. Quando foi agora esse ano, ele ganhou o semiaberto, ele ganhou o direito à saidinha. A sentença dele é de 10 anos. E agora, em março, ele ganhou a saidinha no dia 11 de março. No dia 12 de março, ele cometeu um outro roubo, né? Um outro furto. Não sei o que ele furtou. Trancou a cadeia dele, ele perdeu o semiaberto, voltou pro fechado de novo. E a cadeia aumentou de novo. Então, quer dizer, eu tô vivendo. Eu tô vivendo a minha vida com um homem que Deus preparou para mim. Eu sabia, eu sempre soube que, tipo, os 5 meses que eu passei, tudo que eu passei com meu atual esposo, hoje eu entendo que eu tinha que passar. Eu tinha que vir para cá, eu tinha que mudar a vida dele de alguma forma, eu tinha que vir para mudar a vida dele e ele mudar a minha. E hoje eu sei o que é felicidade. Hoje, aos 45 anos, eu sei o que é ter um homem bom. Hoje eu sei o que é minha filha ter um pai bom. Hoje a minha filha de 25 anos chama o meu esposo de 31 de pai. Os meus netos têm ele como avô. O meu neto é o fã do meu esposo. Os meus vizinhos eles usam meu esposo como exemplo. Então hoje eu entendo que eu tinha que passar tudo. Foi tudo permissão de Deus. Para hoje eu estar vivendo essa vida que eu tô. Mesmo longe da minha filha vem passear na minha casa. Mesmo longe de todo mundo, eu tinha que me ausentar, eu tinha que ficar longe daquela cidade. Vai fazer 3 anos que eu tô aqui em Ribeirão Preto, eu nunca mais voltei para Cosmópolis. E se eu voltar vai ser só para passeio. Porque aqui eu tenho uma vida digna, uma vida direita com um homem que Deus escolheu para mim. Mas eu tinha que passar por tudo isso. E eu tinha que passar por tudo isso porque às vezes eu vou na igreja, as pastoras pedem para mim contar um pouquinho da minha história para as irmãs que estão ali, porque a própria esposa do pastor, ela fala que eu sou uma guerreira, ela fala: nega, eu te tenho como exemplo. Eu te uso como exemplo. Quando tá para desmoronar, quando eu tô triste, eu lembro de você e de tudo que você passou. Então eu gosto que você venha na igreja, que você conta o que você passou, porque você contando o que você passou, outras pessoas vão se espelhar em você. É, nem tudo é para sempre. Uma hora a gente consegue, basta você dar o primeiro passo. É difícil, gente. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei, foi muito triste, foi muito sofrido. Para mim que tive uma infância com o pai que eu tive, para mim que tive uma adolescência com o pai que eu tive, que me dava de tudo, o verdadeiro homem, me envolver com esses lixos, para mim foi assim, realmente o fundo do poço. Meu pai não me criou para isso. E hoje eu sei o meu valor. E hoje eu dou valor ao esposo que eu tenho. Hoje eu sei que eu decidi contar para vocês terem como exemplo. Foi muito sofrido, mas nunca é o fim. E graças a Deus e a minha força, hoje eu não sou só mais uma. Hoje eu não sou uma estatística, né, do feminicídio. Eu não sou só mais uma. Eu tô aqui. Graças a Deus, eu tô aqui viva para contar para vocês a minha história. Da história da Imaculada, uma história de muita tristeza, mas também de volta por cima. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, comente para eu saber o que você achou. E meninas, a Imaculada aguentou muita coisa daquele homem violento e perigoso, mas isso ficou no passado. Vamos focar na superação dela,
porque o tempo não volta e os nossos erros do passado não podem ser apagados. E se você quiser contar sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. A próxima história é da Joyce, que foi traída, se separou e descobriu que estava grávida do segundo filho. Uma história emocionante de superação que você não pode perder. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. E eu chego lá, eu vejo ele com ela. Eu descubro nesse momento que não bastasse ele estar me traindo, ele estava me traindo com uma garota de programa.